o som do ED, o maior indicativo de que somos brasileiros quando falamos em inglês. No vídeo de hoje eu vou te mostrar como pronunciar o ED no fim das palavras em inglês corretamente. Antes de entrar no conteúdo, eu quero te falar rapidinho de uma coisa que é importante que fique bem clara para você. A importância da imersão. Quando você estuda com foco em imersão, ou seja, ouvindo inglês real, lendo, repetindo, a pronúncia das palavras fica cada vez mais natural para você. Você não vai precisar parar para lembrar da regra, porque você desenvolve um certo feeling. Você vai ler as palavras, ver as palavras e vai conseguir, naturalmente você vai saber a pronúncia dela. Mas é claro que pode acontecer de você ver uma palavra nova ou ver uma palavra que você viu poucas vezes e ter dúvida de como pronunciar o ED. Se é um ED mais forte, se é um ED com som de T, com som de D, a gente vai entrar nisso agora. Quando nós pensamos em palavras que acabam com ED no inglês, nós normalmente pensamos nos verbos no passado, os verbos regulares. Então essas são as palavras mais comuns onde nós vemos o ED no fim, mas nós também temos alguns adjetivos como excited, tired, motivated. Mas agora, para ficar mais claro, eu vou usar exemplos de verbos no passado para te mostrar os sons diferentes do ED. Presta atenção no fim das palavras, o som que eu vou fazer para cada verbo. São 3. Wanted, wanted, called, called, helped, helped. Você percebe que são sons diferentes? Eu falei 3 verbos no passado que acabam com ED, mas mesmo assim os sons de cada um são diferentes. Então vamos começar com o wanted, que foi o primeiro que eu falei. Percebe que aqui o ed é mais forte no fim. É como se fosse um som de uma sílaba extra. Então não é um som único. Wanted, ed. Ed. Isso aqui é uma sílaba, né? Então, o ED nessa palavra, nesse verbo, é tão forte a ponto de parecer uma sílaba extra. Então, ele não é suave, ele é forte. E quando os brasileiros falam inglês, a maioria tenta fazer esse som no fim dos verbos. Só que a verdade é que é uma raridade. A maioria dos verbos não fazem esse som. Então, esse som de sílaba extra é bem raro e só acontece em alguns verbos que acabam com ED. Wanted, decided. Eu tô fazendo ed, forte. Então, os brasileiros têm essa tendência de querer pronunciar todas as letras das palavras em inglês. E no português é normal ver uma palavra e fazer a pronúncia, né? Fazer o som de todas as letras na palavra. Mas em inglês não é bem assim. Então, o primeiro som do ED é esse, que é o ed, ed. Uma sílaba extra. É o som mais forte do ED. Segundo som. Quando o ED faz só o som do D, da letra D. Cold. D. Tá vendo que não é ed, que nem antes. É só cold. Então, eu corto o E e faço só o som do D. Cold. Rained. Terceiro som. Quando o ED faz som de T. Helped. Tá vendo que não é ed e nem d, é helped, watched. Recapitulando, ed, d, t. 3 sons diferentes. Misericórdia, dica. E agora, como que eu vou saber quando vai ser cada som? Espera aí que eu vou te mostrar. Existe uma regrinha aqui. Como eu falei antes, lembra que você vai aprender isso naturalmente com a imersão. Mas quando você tiver dúvida, você pode se lembrar dessa regra, ok? Nós vamos fazer o primeiro som, o som do ED com uma sílaba extra, aquele ed, quando o fim do verbo acabar com o som de T ou D. Por exemplo, o verbo want, de querer. Tá vendo que ele acaba com o som de T? Want. Então, nesse caso, eu vou adicionar o ED como sílaba extra. Wanted. Ed. E vou fazer aquele som de ED mais forte. Segundo exemplo, need. De precisar. Acaba com D. Need. Então, eu vou adicionar o som de ed. Needed. Ed. Tá vendo? Muito bem. Então, como eu falei, esse primeiro som, ele é o mais raro. E ele acontece apenas quando essas palavras acabam com o som de T e D. E aí você adiciona esse ed.
alright? Agora, vamos para os dois outros sons que são os mais comuns, que é só o som de D e T. Aqui, para saber quando usar cada um deles, você vai ter que prestar atenção na vibração da sua garganta. Como eu falei, com a imersão você não vai precisar fazer isso, porque vai ficar natural para você saber como as palavras são pronunciadas. Mas quando você tiver dúvida, o que você faz? Coloca a mão na garganta e percebe se a palavra vibra ou não. Então, você sempre vai olhar para o fim da palavra quando ela é um verbo regular, quando ela tá no infinitivo. Então, vamos ver aqui a palavra call. Call, o verbo call, de ligar. Olha para o fim dessa palavra. Qual som finaliza essa palavra? É um som que vibra ou não? Call. A garganta tá vibrando. Quando você faz esse som de L do fim da palavra call, a sua garganta vibra, não vibra? O som de D, ele vibra também as cordas vocais. Então é como se as suas cordas vocais quisessem continuar vibrando. Então elas sempre vão querer continuar fazendo o som que elas estão fazendo. Cold, d. Porque quando você faz o som de D, as suas cordas vocais também vibram. Então você vai manter esse padrão vibratório. Cold. L vibra de cold, né, que acaba com L essa palavra, e D também. Play. E se você colocar as mãos aqui, você vai ver que está vibrando. Então, você continua vibrando. Played. E coloca som de D. E por último, o som de T. Então, é a regra oposta do que eu falei anteriormente. As palavras que acabam com sons que não vibram as cordas vocais, querem continuar assim. Então, elas vão ter o ED com som de T, porque T não vibra, é um som que não vibra as cordas vocais. T. Se você fazer esse som, você vê que não vibra. Então, por exemplo, ask, de perguntar, acaba com K. Se você colocar a mão aqui e falar ask, não vibra. Então, continua esse padrão não vibratório, por isso você vai usar o som da letra T. Asked. Aqui está um passo a passo para quando você se deparar com uma palavra nova, finalizada em ED e não souber como pronunciá-la, essas são as perguntas que você vai se fazer, ok? Vou te explicar. Depois você tira a print aí para não esquecer mais, para você olhar para isso quando tiver dúvida. Olha só, você vai se perguntar. Vamos supor que você conheceu agora a palavra wait. Você vai se perguntar, primeiro, o verbo termina com o som de D ou T? Sim, acaba com o som de T. Wait. Ok, é o som de T. Se acaba com o som de D ou T, o som do ED será de sílaba extra, ou seja, será o som do ED mais forte. Então vai ser waited. Certo? Very good. Não acaba com D nem T. Então eu vou para a próxima pergunta. Vamos supor que o verbo aqui que eu conheci agora é ask, de perguntar. Então a segunda pergunta é: o verbo termina com um som que não vibra a garganta? Ask. Não vibra a garganta. Então, se não vibra a garganta, será somente o som de T. Então, eu vou falar essa palavra dessa maneira. Asked. Eu não vou falar asked. Não. Asked. Som de T. Essa palavra nova que eu conheci, não se encaixou nem na pergunta 1 nem na 2, porque a palavra aqui que eu conheci agora é rain. Então eu quero falar ela no passado, mas eu tô com dúvida se eu vou falar rained, se eu vou falar rained, rainet. Como é que eu vou falar essa palavra? Ela não acaba com D nem com T, e quando eu falo rain, a letra N vibra a minha garganta, então eu já sei que não é som de T, vai ser som de D, right? Então aqui, rained.
Eu continuo naquele padrão vibratório. Lembra que as suas cordas vocais, elas querem continuar. Se elas estão vibrando, elas querem continuar. Se elas não estão vibrando, elas não querem vibrar. That's it, my lovely people. Espero que você tenha gostado da aula de hoje. Espero que tenha ficado mais claro pra você. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar um like, de deixar um comentário pra eu saber. E se você quiser aprender comigo, saiba que eu estou trabalhando em um novo projeto e os que estiverem inscritos na lista de espera serão os primeiros a saber. Então, se você tem interesse, no link da descrição você encontra a lista de espera. See you later! Bye bye!